seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso espaço, ao nosso canal Morte e Cura, um dedo de prosa. Estamos aqui, eu, Márcia e Rita, para uma conversa contigo sobre a história da morte no Ocidente, seus aspectos socioculturais, antropológicos, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Talvez você já tenha se dado conta de que a morte na nossa cultura é um tabu, é um interdito, é uma grande dificuldade a gente colocar esse assunto sem causar um mal-estar, um estranhamento nas pessoas. Até mesmo eu sendo psicóloga e às vezes quando eu sou convidada a fazer alguma palestra, algum encontro, então as pessoas dizem, você gostaria de falar sobre o quê, Cláudia? E aí quando eu digo, olha, eu gostaria de falar sobre morte, as pessoas dizem, nossa, você não tem nada mais legal, Que mais... mórbido! alguma coisa mais suave, né? Alguma coisa que nos coloque para cima, como se falar de morte não fosse também falar de vida, em verdade é. E então, apesar do estranhamento, e eu até entendo esse estranhamento, nós entendemos, esse estranhamento surge por quê? Porque ficou meio que numa camada mais profunda do nosso psiquismo, a informação de que quando eu penso ou falo na morte, eu a estou atraindo ou desejando, e vai que eu desejo e a vida quer me responder esse desejo positivamente, então, vou perder alguém ou eu mesma vou morrer. Dentre outros aspectos, né, a morte entra como fracasso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Neste encontro, nesse vídeo de hoje, a nossa conversa está baseada em muitos artigos, em muitos estudos, em muitas vivências. Então, tem as nossas questões também já trabalhadas aqui, mas não só. Nós, por exemplo, fizemos o mesmo curso na época em tanatologia, depois fizemos outros mais, nos encontramos, já contamos lá no nosso vídeo institucional, se você não viu ainda, vale a pena ver, é bem legal. E naquele encontro surgiram trabalhos fantásticos, artigos belíssimos, escritos pelos nossos professores, a maioria, e também fantásticos professores, né? Muito bom. Pois é. E aí surgiu aqui essa tríade, esses 3 volumes, 3 livros da Arte de Morrer, visões plurais, organizados no primeiro volume pelos organizadores deste curso, a Dora Encontre e o Franklin Santana Santos, Dr. Franklin, 2 queridos, ótimos professores também. Então, né, meninas, o que nós vamos trazer hoje vem principalmente dessas obras e daquelas que foram consultadas por estes autores. Exato. Ô, Clau, e quando você fala, né? Nossa, falar sobre a morte, quantas pessoas assim... Eu brinquei aqui, né? Até entrei na sua fala mórbido, porque realmente é o que a gente escuta muitas vezes, né? Dentro da psicologia transpessoal, a gente costuma dizer assim, existem as 7 etapas da psicologia transpessoal e a primeira delas é nós reconhecermos. Então, o reconhecimento nesse nosso caso de quê? Reconhecimento da morte como algo que faz parte da nossa vida integral, né? Então, de acordo com a psicologia transpessoal, reconhecer aquilo que nós queremos curar em nós é o primeiro passo em direção à cura. A cura do nosso ser. Mas se você está querendo me dizer que então a morte tem cura? Não, gente, não. Eu estou querendo dizer que quando nós reconhecemos a morte como fazendo parte da vida, nós nos curamos da ideia de que nós não vamos morrer um dia. Porque, afinal de contas, nós somos seres da natureza. E como qualquer um outro ser da natureza, nós nascemos, nós crescemos, nós florescemos, nós damos frutos e morremos. É o ciclo natural da vida, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Então, isso é natural. Não é assim, meninas? Sim, com certeza, assim como as árvores. Não é fácil, né? Não é fácil. Vamos combinar que lidar com a morte, lidar com a perda, né? Porque quando a gente fala de morte, a gente usa a morte, mas a gente também está trabalhando vários outros aspectos que envolvem a morte. A gente está trabalhando a questão do luto, a gente está trabalhando a questão da impermanência, a gente está trabalhando a questão do desapego. Isso tudo não é confortável, né?
Isso é muito desconfortável. E quem é que gosta de lidar com desconforto? Né? Só que é no desconforto que a gente, né, cresce. Já dizia minha mãe que não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, né? A gente precisa ver a crise do ovo quebrado para ter algo nutritivo, né? Algo realmente pronto, nutritivo. Então, a vida, aliás, a natureza, ela é, como vocês estão falando, né, meninas, é repleta de ensinamentos com relação à impermanência, os ciclos que vêm e que vão. Então, é muito importante que nós entendamos isso. Agora, por que será que a morte é um tabu, então? Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta. Da onde que vem isso, né, Márcia, né, Rita? Por que será que sempre foi assim? E aí, não. Né? Não. Aí acho que a gente começa a responder historicamente, né, não, Márcia? Lá na antiguidade, como é que era a morte? Exato. É muito interessante, né? Porque existiu né, na mitologia grega, né, o desafio da esfinge de Tebas, né? Que era assim, decifra-me ou devoro-te, né? E aqui a nossa proposta aqui no canal de Morte Cura, um Dedo de Prosa, é assim, vamos falar sobre a morte para que ela não nos devore na ignorância, né? Então, é muito isso que a gente quer trazer para vocês. E a gente só tem medo, eu não sei se vocês pensam assim também, mas assim, eu costumo trazer muito isso para mim. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, sabe? Daquilo que é no escuro, qualquer bichinho, né? Vamos colocar assim, qualquer mosquitinho vira um dragão, porque está no escuro. Mas quando você risca um fósforo e ilumina, né? Você traz luz, aí você vai aos poucos percebendo que, puxa vida, isso não é um dragão, é só um mosquitinho. Você vê o real tamanho das coisas, né? E a localidade, né? Exato, exato. Então, isso desmistifica muita coisa. E é exatamente essa nossa proposta, com esse dedo de prosa de hoje, de trazer um pouco para vocês que nem sempre foi assim. Né? A história da morte ao longo da nossa história enquanto humanidade, né? E aí a gente pode ir lá atrás, lá para o período dos Neandertais, quando eles começaram a habitar a Europa, vários antropólogos, né, trouxeram estatísticas, trouxeram provas da existência, né, de que já naquela época existiam os rituais de passagem. Então eles encontravam os mortos, né, com alguns vestígios de resíduos de flores, de ornamentos, de conchas, coisas que traziam, né, a ideia de que os mortos eram enterrados com comida também, né? E o mais interessante, eles enterravam os mortos em posição fetal. Olha que interessante, Lindo, né? né? Já dando a ideia de um renascimento. Renascimento. Então, a posição fetal no útero da Mãe Terra, né? Para renascer para algo novo. Então, nessa época, a morte era considerada como algo assim, natural da existência, né? Fazia parte. Como é que isso começa a mudar? A gente seguindo um pouquinho mais, vieram os egípcios, né? E aí já os egípcios, eles desenvolveram sistemas assim, fúnebres, né? Sistemas explícitos, através das pirâmides, das tumbas, das múmias, dos objetos mortuários, né? O primeiro livro que nós temos referência, que é o Livro dos Mortos, ele é como se fosse assim, ele é um passo a passo. Né? Ele é assim, ele destinava-se a ensinar uma abordagem assim integrada, esse passo a passo sobre o que fazer após a morte. E permitia às pessoas, e nesse ponto é muito interessante, que a gente acabou de falar, né, que a gente teme aquilo que não é conhecido. Esse livro, através desse passo a passo, ele permitia que as pessoas pudessem pensar, sentir e agir a morte de uma maneira mais apropriada, mais eficiente, digamos assim, né? Só que os egípcios, eles davam muita importância à questão do corpo.
né? Então, eles acreditavam, por exemplo, que o coração... Agora, gente, que lindo isso. Olha como isso faz sentido. Bom, para mim faz sentido, né? Vamos ver se faz sentido para vocês. Eles acreditavam que era no coração, o órgão do corpo humano, que o homem trazia todas as virtudes e os vícios da alma. E que ao morrer, esse órgão seria pesado por Mata, por Maat, que é a deusa da justiça. Em um dos pratos da balança era colocado o coração do morto. No outro prato era colocado a pena de uma ave. Então isso seria pesado. As almas generosas teriam naturalmente um coração mais leve e, portanto, elas ganhariam a possibilidade do renascimento. E aquela alma dos maus, ela seria condenada e devorada pelo Deus monstro, né? Então, essas almas não poderiam renascer. Então, aí a gente já traz muito essa questão do julgamento e também a questão do medo do que vai acontecer após a minha morte, né? Então, isso é uma coisa muito legal da gente trazer, porque é um marco mesmo na história, né? Tudo tem os dois lados. O livro dos mortos, ele traz, né, esse passo a passo, ele orientava muito, né, essa coisa de como cuidar pós-morte, mas também já trazia essa ideia, né? Esse foi, na verdade, esse foi o primeiro medo, o medo com relação à morte, né? O medo do pós-morte, que está associado psicologicamente ao medo do castigo e da rejeição. Isso com relação à nossa própria morte, né? E com relação ao medo, à morte do outro, diz respeito ao medo da perda do relacionamento. Né? Então, isso faz muito sentido. Está fazendo sentido para vocês, meninas? Se não, me interrompe. Sim, sim. Vocês querem colocar alguma coisa? Eu acho que você dá um gancho aí, né? Depois a gente até pode voltar nesse ponto, mas assim, eu vejo que o quanto que a morte era ritualizada, né, nessa fase, né, da humanidade, e um pouquinho ali na frente, né, com a queda do Império Romano, né, ou seja, o início da Idade Média, com a ascensão da Igreja, esse medo que você cita aí, ele é exacerbado, né, porque a Igreja começa a fazer a ponte entre a vida da pessoa, né, como a pessoa vive e a morte, ou o que vai acontecer depois da morte, né? Mas eu não quero interromper a sua fala e eu acelerei, acho. Não, fica tranquila. É muito legal você trazer isso, porque isso começa, né, e a gente até vai resgatar um pouquinho também, lá na Bíblia, né? Então, mas antes até de chegar na Bíblia, eu queria trazer que na mitologia grega, né? Eu quero falar um pouquinho da mitologia, um pouquinho de Sócrates, que eu acho fantástico. Na mitologia grega, por exemplo, né? A preocupação em compreender a morte, ela vinha através dos escritos de Êxopo, né? Sobre Eros, que é o amor, Psique, que é a alma, Hipnos, que é o sono profundo, considerado o sono da morte, Thanatos, que é a própria morte, e Hades, que era o local onde habitavam os mortos, que eram levados pelo barqueiro. E o barqueiro, ele recebia uma moeda por isso. Daí os mortos serem incinerados naquela época com a moeda nos olhos. Aí vem Sócrates, né? E através Sócrates, eu acho que vocês sabem, nunca escreveu nada, né? Todos os escritos a respeito de Sócrates vêm através de seu fiel discípulo Platão. E o Platão escreveu através do Fédon, que foram as últimas palavras de Sócrates, a respeito da importância. Sócrates dizia, né, a importância de se descobrir o significado da vida em relação à morte e praticar a arte de morrer o tempo inteiro, ou seja, se aprender a morrer enquanto está vivo, enquanto a gente está vivo.
Isso é um convite à vida, né? Que seria nada mais, nada menos que nós aceitarmos a morte como sendo a separação da alma. Então, a alma continua existindo. O que morre é o corpo. O que deixa de existir é o corpo. Então, para Sócrates, não tinha nada de trágico no advento da morte. Não. E, Márcia, você me faz lembrar o momento retratado, o momento da morte, né? Retratado, a morte de Sócrates, retratado no livro A República, de Platão, aonde a gente pode pensar o que é um homem educado para a morte, né? Porque quando ele foi obrigado a beber cicuta, né, ele foi condenado pelo júri de Atena à morte, porque diziam que ele era um pervertido, ele, enfim, né, trazia malefícios aos jovens. Então ele disse, ok. E aí a esposa dele entrou lá no lugar onde ele estava, junto com seus seguidores, com seus alunos, desesperada. E ela diz, Sócrates, você foi condenado à morte. E ele diz para ela assim, mas estão todos nós estamos condenados à morte, ué. Aí ela diz, mas isso foi uma injustiça. Ele diz, ué, você preferia que fosse justo? Tá tudo certo. E aí, quando seus alunos eles começam a ficar muito chateados, e um deles passa a chorar, ele diz, olha, pare de chorar. Eu não sou aqui essa cabeça, eu não sou essa mão. Isso aqui é meu corpo, tá tudo certo, né? E ele bebe a cicuta, então ele pergunta pro homem que traz o veneno para ele tomar. Ele fala assim, tá, como é que eu tenho que fazer? Ele falou, olha, o senhor vai beber, vai começar a gelar os pés, vai gelar as mãos, aí o senhor vai sentir endurecimento, deita, depois de caminhar para o veneno se movimentar em todo o seu organismo, o senhor deita e diz que o próprio rapaz, o próprio homem que entrega a cicuta, estava chorando porque todos gostavam muito do Sócrates e percebiam naquilo uma grande injustiça. E Sócrates disse, tá bom, me dá aqui. Tomou, caminhou em volta do leito, deitou e morreu. Então, não é à toa que o filósofo José Herculano Pires, no livro de título Educação para a Morte, ele começa o livro, no seu primeiro momento do livro, ele escreve essa história de Sócrates, porque ele diz, eis um homem que se educou para a morte, por quê? Porque ele colocou a morte na perspectiva certa, honesta, real. Então, ele pôde significar a vida. Né? Perfeito, Clau. E ele morreu com uma atitude, né, que era o que ele pregava, uma atitude de reverência, de agradecimento. Ele morreu em paz. Né? Ele morreu com paciência, ele morreu com aceitação, que é tudo que ele ensinava, né? A questão da aceitação da morte. Muito bom, Clau, obrigada. E aí, o que é lindo é que o quanto essa fala, né, da Cláudia nos remete ao dia a dia da nossa vida, né? Exato. Quantos processos, aí a gente poderia falar até de uma morte simbólica, não é o objetivo desse vídeo hoje, mas assim, o quanto que essa passagem, né, nos remete a olhar para frente, né, olhar de frente por tudo aquilo que a gente precisa deixar ir. Não vai ser simples sempre você deixar um nível da sua vida para você seguir. Sempre vai ter esse pesar, né? Mas quando a gente sabe o que nos aguarda, sempre nos dá a força, né, de finalizar e de viver aquilo intensamente. Né? Exato, perfeito, Rita, perfeito. E aí é interessante, né? Puxa vida, quantos olhares diferenciados, né? E por que a gente tem ainda, né? E hoje é muito presente ainda, muito mais do que naquela época, né? Esse medo da morte, principalmente quando a gente olha para a questão das religiões, como a Ritinha falou agora há pouco, né? Como é que começa isso, né? E aí eu vou finalizando aqui a minha parte nessa história inicial. De acordo com a religião, por exemplo, né? A gente vai ver lá em Adão e Eva no paraíso, né? A morte vista como algo de punição, como algo de sofrimento, né? Então, assim, que vem através de uma transgressão, da transgressão de Adão e Eva no paraíso. Então, isso influencia muito o pensamento sobre a morte até hoje. Até hoje, nessas tradições religiosas do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, óbvio, né? Onde a partir de uma transgressão,
através de uma desobediência à divindade, né? A punição vem com a condenação de deixar de ser imortal. Então, a gente observa aí que essa naturalidade da morte, a ideia da imortalidade da alma, ela se rompe, porque ela vem sofrendo a influência, né, dessa questão, dessa ideia da punição, do sofrimento. E aí isso a gente traz até os dias de hoje, agora a Ritinha vai falar um pouquinho sobre isso, e é isso. E aí eu acho que muitas coisas mudaram e muitas coisas permanecem as mesmas. Sim, sim. É como se a gente fosse uma grande caixinha, né? Em algum momento algo é velado, é deixado de lado, né? Tem força para deixar de lado, e depois vem uma outra onda, aquilo volta, tem um outro olhar, a gente cria força, como nós estamos fazendo agora, né? Então, se a gente pensar em cima da sua fala, como era lá no início, tá? E depois com a chegada, então, nessa época, né, da Idade Média, com a intervenção, a influência da igreja, né? Quando a igreja, principalmente a católica, né? Mas a evangélica, a luterana também, né? Nesse processo, enfim, toda a ascensão da igreja, né? Nesse período de 1000 anos, né? Em torno de 400 e pouco, até 1400. Então, há quem fale que a Idade Média foi entre 500 e 1500. Então, esse período foi um período onde a gente viveu até mesmo a questão das barbáries, né? É muito interessante porque quando você fala a morte, né, nessa primeira fase aí da nossa colocação, a morte era assistida, né? Ela era ritualizada. Na Idade Média, a morte ainda está dentro de casa, né? Como nós não tínhamos ainda não tinha atingido, né, a evolução científica ainda não tinha chego, né? Então, nós não tínhamos a medicina como nós temos, né, logo depois, com a revolução científica e mesmo hoje, né? Mas a questão é que não existiam tratamentos, se conhecia muito pouco das doenças, mas a pessoa sabia que ela ia morrer. Então, ela começava toda uma preparação. Então, ela chamava as pessoas próximas, né? Ela chamava os amigos, e ela ia criando essa ritualística também de despedida, né? Então, a arte nos representa muito, né? Se a gente for buscar a morte nesse período, a arte ela é muito representada. O moribundo, né, no leito de morte, e as crianças juntas, né? Então, a criança também participava, tá? Desse período. Só que num determinado momento, com o avanço aí, né, desse período da Idade Média e da evolução da própria igreja, isso também é usado, né, como uma forma de reter, né, de educar, vamos dizer assim. Então, a morte passa a ser visto como um elemento negativo, tanto é que é aí que vem a coisa acho que aquela coisa do cadáver, né, vestido de preto, com o machadinho. Então, a morte começa a ter um lugar mais obscuro, também dentro dessa linha da punição, né? Como algo que não era bom, não era do bem, e aí ela começa a ser afastada, né? Então aí surge a revolução científica, a revolução, né, tudo aquilo que é a evolução industrial, a gente pode chamar, enfim, tudo aquilo que é o início da evolução. Começa, então, a ciência médica a ter um espaço, né, e a desenvolver a sua ciência, tá? E aí, lentamente, suavemente, né, vamos dizer assim, a morte começa a tomar um novo lugar, porque começa a se alongar o processo de morte, coisa que antes era algo bem estanque, né? Quer dizer, a gente não tem aqui condições de precisar o quanto que eles tinham clareza do período que eles teriam, né? Mas eles se colocavam para morrer, coisa que depois a morte vai ganhando um distanciamento, né? Então, é muito importante lembrar que o domínio da igreja, de certa forma, ela usou isso como uma forma de estar, vamos dizer assim... Contendo? Contendo, né, o ser humano no seu comportamento, né? Não é? É aquela coisa assim, né? Que a questão da morte, ela é de certa forma colocada como uma punição, né?
a morte chegará, né? E por ser uma época das barbáries, né? A morte, ela era usada, né? Se a gente pensar na Inquisição, né? A Inquisição faz parte desse período, quantas pessoas foram mortas, né? Nesse período, e usando, inclusive, a própria criminalização, né? Ou seja, a morte ganhou um teor muito escuro, muito negativo para nós, né? As pessoas passaram a ter medo da morte porque a morte representava uma punição, né? Muito Ela era usada, né? As torturas, inclusive a tortura, né? Você citou aí, né, Cláudia, a morte do Sócrates, que não deixa de ser, né? Era uma forma na época de julgamento, mas na Idade Média os julgamentos eram também muito como é que eu quero usar a palavra? Talvez mais bárbaros. Mais bárbaro, é uma época dominada pelos bárbaros, né? E aí eu acho que a gente entra numa outra fase, né? Eu já falei, né, no sentido das primeiras conquistas aí, né, da Revolução Industrial, onde com o avanço da medicina surgem novas práticas, né, medidas higiênico-sanitaristas, porque a gente já começa a passar pelo processo quer dizer, na verdade, a gente já tinha vivido, né, uma dizimação da humanidade, quase 1/3 das pessoas com a peste bubônica, né, ou a peste negra, como era chamada, que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? A medicina não tinha explicação para isso, né? É muito louco você imaginar que, né, naquele dia se encontrava na rua pessoas, né, sendo colocadas ali mesmo, né? Porque não tinha a ritualística que a gente tem hoje quando uma pessoa morre. Então, eu vejo que a Idade Média, ela tem essa transição. Primeiro, ela resgata essa questão do medo, né? Ou seja, ela coloca a morte como algo extremamente pesado. E com o início da ascensão, né, da burguesia, enfim, né, a ascensão industrial e o próprio avanço da medicina e da ciência médica, começa-se, então, a luta por alongar o processo. A morte, que poderia ser uma morte num processo curto, ela passa a ficar longa, porque os hospitais começam a ser criados, né? Grandes hospitais, as pessoas vão sendo levadas para os hospitais. E nesses a institucionalização da morte, né? Da morte. Então, a pessoa, ela é retirada da casa, né? Então, ela é afastada da família, ela vai para o hospital e tem uma conotação de tirar aquilo da visão, né? Porque o hospital passa a ser algo, né, preservado da mídia, enfim, da forma como era lidado na época, né? E perde essa intimidade da família, perde essa intimidade do cuidado, né? A própria consciência da morte para a pessoa, ela é subtraída, né? Porque começam a se testar muitos tratamentos para que a pessoa possa ficar ali. E o que sustenta essa tese, né? Que a gente compreende? Que é o próprio reconhecimento da ciência, né? Ou seja, nós estamos aqui para comprovar que é possível, né? Será que é possível a gente se segurar, deixar a morte não existir, né? Então, eu entendo que a necessidade de provar a importância da ciência é que sustenta essas tentativas, né? Eu não sei o que eu sinto, não sei como vocês veem. Eu não acredito que naquela época todas as pessoas envolvidas na medicina estavam motivadas tão pura e simplesmente a afastar a morte da casa, né? Mas ela é um movimento que vai acontecendo naturalmente. Óbvio que por uma limitação interna, né, de cada um, porque esse aspecto envolve todo ser humano, mas também no sentido da gente estar fazendo, né, a luta, né, pela própria vida, né, a negação da morte no sentido da busca pela luta da vida. Fala, Marcia. E aí me traz uma sensação de que, de novo, nós fomos condenados, né, nesse pensamento. Condenado o quê? Olha o medo que é gerado, né? Eu vi vários tios meus, a família da minha mãe é uma família que vai numa idade muito avançada. Quantos deles sentiram muito medo quando foram para o hospital porque sabiam que iam morrer sozinhos? Então, isso também é uma condenação. Quantas vezes eu escutei dos meus tios, né? Se me levar para o hospital, eu não volto. Isso. Eu não quero ficar sozinho. Pois é, né, meninas? E na Idade Média, segundo o Arriet, né, o historiador que mais falou sobre morte na Idade Média, a pior morte era a morte súbita, porque as pessoas tinham
queriam ter uma previsão do próprio processo de morrer, né? Elas queriam prever. Então, tem o testamento, as cartas, os convidados, as crianças, como a Rita falou, participavam era um evento público e social, né? Então, nós podíamos chorar o nosso luto, vivenciar esse luto a despeito, apesar do medo da morte, porque o que vem depois eu não sei, eu sou um pecador, de repente vou lá para o inferno, sei lá o quê. Apesar desse grande medo do castigo colocado, todos gostariam de ter um processo de morte junto aos seus, né? Vivenciar a morte no lar, como eu também já cheguei a velar na minha infância, né? Parentes em casa, então tinha as crianças viam, participavam, e quando tem, como a Rita colocou, essa vinda da ciência, e aí eu vou falar um pouquinho dos aspectos filosóficos, né, porque são importantes, aí algumas filosofias e algumas teorias da psicologia começaram a ficar aqui no topo dessa história, né? A visão, por exemplo, do Freud, que diz, olha, a morte ela é totalmente, a pulsão de morte e a pulsão de vida, que ele chamou de Eros e Thanatos, são aspectos absolutamente instintivos, biológicos, tudo é só corpo, ou seja, ele diz até porque ele bebeu, ele bebeu nas fontes do Nietzsche, que com o seu niilismo vai dizer, olha, só corpo, morreu, acabou, não tem mais nada depois. Se você na Idade Média a gente tinha pelo menos uma esperança de um céuzinho, um purgatório, alguma coisa, veio Nietzsche, né? Schopenhauer, mas principalmente Nietzsche vai falar assim, não tem nada, Deus está morto. Não existe nada, não existe esperança, há um esvaziamento do sentido de vida. Então, assim, morreu, acabou. E não tem nada o que pensar numa situação de transcendência, porque não existe transcendência, não existe nada para além dessa experiência física. Então, o Freud vai nessa linha com a sua teoria psicológica, ele vai dizer, olha, realmente não tem sentido, a religião é uma ilusão, tudo isso. E a gente pode entender esses pensadores, porque realmente estava ruim aquele Deus punidor, julgador, condenador. Então eles quiseram romper, e esse é um movimento da nossa evolução. Nós temos esse movimento pendular, né? Temos todo o pensamento racional e agora tudo só pode vir pela razão, tudo só pode vir pela ciência. Então vem aí a filosofia, né, a continiana, vamos chamar assim, positivista, que vai dizer, seguinte, eu só aceito, a única verdade possível é trazida pela ciência. Isso, no final do século XIX, ficou muito claro. Então, se só a ciência pode ditar as regras do mundo, ela vai tentar também dar conta da temática da morte. E ela não deu conta, óbvio, né? 98% da humanidade acredita num algo a mais, que nem tudo é corpo, que nem tudo é matéria, que existe alguma coisa sagrada que chamamos Deus ou qualquer outro nome. Mas essa filosofia entrou com toda a força na academia. E esse pensamento, aí começaram a ditar regras e normas e vamos sim higienizar a morte, tira a morte da minha frente. A morte virou uma banalização, uma coisa que vem pelas mídias totalmente banalizada, então é o mocinho que explode o bandido que explode o mocinho, e sempre distante, está sempre lá longe. Quando ela se aproxima, já que nós já não pensamos tanto nela, porque ela se tornou sim um afastamento, um interdito, um tabu, quando ela se aproxima a gente não tem ferramenta para dar conta. Então nessas filosofias, a única filosofia que se aproxima através da angústia, que vem através do Heidegger, talvez do Sartre, mas principalmente do Heidegger vai dizer, olha, nós temos, diferente dos outros animais, nós temos consciência que vamos morrer e devido a essa consciência nós angustiamos. E esta angústia pode nos impulsionar para a vida. Olha, é uma angústia do bem, então. É uma angústia que vem aí para agitar o negócio. É legal ter essa angústia, não é um problema. Porque se eu não penso, eu não me angustio, se eu não me angustio, eu não reavalio a vida, se eu não reavalio a vida, eu vivo a vida de uma maneira automática, arrastado pela cultura. Então ele traz um pouco de esperança, né? Essa filosofia existencialista traz um pouco de esperança. Mas eu acho que, meninas, é em Viktor Frankl que eu vou respirar um pouco melhor, vou confessar isso para vocês. Porque o Frankl vem e fala, gente, tem uma tríade trágica, hein? Que é a dor, a culpa e a morte. Ele fala, ó, todo mundo vivencia dor, todo mundo vivencia culpa e todo mundo vai experienciar a morte. Não tem como escapar desse negócio. Mas podemos pensar através de um otimismo trágico, que seria usar a dor como um veículo de aprendizagem. Nossa,
doeu, mas o que será que eu pude aprender com essa dor? Né? Isso seria um aspecto positivo dentro da dor. Diante da culpa, ele diz, vou aprender a reparar, nossa, agora eu não vou fazer mais esse negócio, né? Então nós vamos para a reparação. Isso é também um otimismo dentro de algo que é trágico. E diante da morte, ele diz, uai, vamos pensar na vida, né? Então, agora, qual o problema? O pensamento do Frankl, que é maravilhoso, que traz aí dentro da logoterapia, que é o sentido da existência, ele não entrou na academia. Nós fizemos 5 anos de psicologia. Eu não ouvi falar no nome de Viktor Frankl na minha graduação. Não. A gente ouve falar no Freud, né, do behaviorismo. São vários e vários anos da comportamental, que diz o quê? Olha, tudo é só biológico, tudo é só comportamental, tudo é só relacionamento, tudo é só filogenética, não tem nada de transcendência. E esses que propõem, e é até uma grande crítica que o Franklin, Dr. Franklin faz no artigo dele, que fala sobre aspectos históricos, culturais da morte no Ocidente, é uma crítica que ele faz também. Por que de acho a academia se nega a observar o essencial, que é exatamente esse aspecto da morte e do morrer? E será que a gente tem salvação diante disso, meninas? E é a proposta que ele faz no artigo dele, né? Vamos começar a falar disso através de outras perspectivas, vamos exercitar esse caminho. Eu acho que essa é a nossa proposta, né, meninas? Sim, é isso que nós estamos aqui. É para trazer de volta, né, a possibilidade de olhar para isso com um pouco mais de leveza, né? Eu acho que tudo isso que nós colocamos nos pertence, né? Não tem como a gente excluir a história, excluir. Hoje de manhã eu estava me lembrando, né, que quando eu era criança, meu pai tinha uma enciclopédia de cristã, enfim, era aquela coisa. Tinha o livro número 5, era tudo encadernado, caderno. E o número 5 tinha o diabo, né? Porque em algum momento a morte ela é relacionada também com o diabo na história, né? E eu me lembro que aquele livro número 5 ele não poderia nem ser citado, né? Assim, era aquele livro que meu pai guardava lá em cima. Então, a morte, o diabo, né? Eles sempre tiveram uma posição de muito afastamento da nossa existência. Por mais que a morte, né, como a Cláudia falou, eu também, né, tive os meus avós, né, os que eu consegui acompanhar também em casa, né? E agora, mais recentemente, vivi a experiência da passagem do meu pai dentro de casa por uma escolha dele de não querer ir ao hospital, né? Porque era um processo longo e foi uma escolha e a gente respeitou. Então eu vejo que nós temos que ter coragem, né? Coragem é agir com o coração, é colocar o coração nisso, né? A culpa vai vir, né? Sobre a decisão A ou B, vai para o hospital ou não vai para o hospital, sempre vai ter um lado. Ai, mas se eu tivesse levado no hospital, será que teria? A gente sempre vai ter isso, não dá para ignorar esse aspecto. Mas eu vejo que a gente precisa colocar o coração para trazer essa humanidade, né? Essa humanidade para o processo. Porque depois a gente fica com o vácuo, né? E o significado que você colocou para o vácuo é com o que você vai ter que lidar, não é? Exato, exato. Então hoje a nossa proposta era trazer um pouquinho, né, dessa história da morte ao longo da história para você poder entender também junto com a gente que falar sobre a morte não é mau agouro, não. Pelo contrário, é nos educarmos para a vida. Então, essa é a nossa proposta. Um beijo no coração de você que está aqui conosco, nos assistimos. Gratidão, queridas, pela parceria. Ritinha, Cláudia, foi um prazer enorme. Nos vemos no próximo vídeo. Com certeza. Um beijo, até lá. Beijo, beijo.